Glória a Deus, boa noite, Deus abençoe a vida de todos vocês. Meus irmãos, antes da gente poder começar, antes de fazer a oração da madrugada, quero ler com vocês um texto sagrado, um texto que Deus me deu para poder dividir com vocês. Tudo aquilo que é dado, entregado por revelação, é o próprio Deus falando conosco. O texto que eu vou ler com vocês se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, versículo 1. Lucas também, Lucas capítulo 5, versículo 27 também fala. Mas eu preferi ler em Lucas 5, 27, que fala da vocação de Levi, da vocação de Mateus. Então vamos ler, eu prefiro, ler em Lucas 5, 27, porque eu percebi que ele é um pouco mais detalhado. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 27, está escrito assim: E depois disso saiu, e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. Irmãos, assim que eu estava aqui para entrar para fazer sempre o vídeo que eu faço com todos vocês, o próprio Deus me deu uma revelação, irmãos, que eu achei tremendo. O que acontece? Muitos de vocês, meus irmãos, o meio evangélico, o meio que a gente fala, o meio cristão, o meio que das pessoas assim, vamos falar assim, os crentes no modo geral, As pessoas que estão falando do nome de Deus, eu tenho percebido que muita gente fala do nome de Deus, não falam por revelação. Eles falam por métodos de linguagem moderno. Muitos são formados em oratória, muitos têm uma boa linguagem. E com agora a chegada, a ascensão das redes sociais, e a plataforma YouTube é uma delas, então todo mundo está fazendo de tudo para segurar o público, para poder ter visibilidade e tal. Mas aí, até aí, tudo bem. Eu, sinceramente, irmãos, eu gosto de expressar o que Deus me dá por revelação, porque eu acredito que o Espírito Santo, ele tem o poder de ferver o teu coração com a alegria que vem do céu. Eu acredito que até mesmo antes de eu abrir a boca, o próprio Deus já preparou o teu coração para as palavras que você vai ouvir. Porque o próprio Deus, o próprio Jesus disse aos discípulos, os discípulos estavam preocupados, e ele disse: Mestre, o que nós vamos falar? Ele falou: não tema, o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus colocará na vossa boca as palavras que vão dizer. E aí você vai se perguntar, mas o que tem a ver essa coisa do nosso coração ferver, da gente sentir essa vontade de ouvir a palavra até mesmo antes de alguém falar? O que tem a ver uma coisa com outra? Tem muito a ver. Levi, ou Mateus, era um publicano que estava sentado na recebedoria. Ele era um publicano, um cobrador de impostos. O próprio Levi já tinha ouvido falar de Jesus, mas Jesus nunca tinha falado com ele. E quando ele escutava o nome Jesus, eu acredito que dentro de Levi ele tinha um fervor muito grande, um desejo muito grande de seguir a Jesus aonde ele estivesse, aonde ele fosse. Era um propósito que já tinha nascido no coração de Levi, em buscar o Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que ele pensava consigo: se um dia eu tiver a oportunidade do Senhor falar comigo, eu seguirei. E como os publicanos eram acusados pelos fariseus de serem homens pecadores e que não eram dignos de se aproximar do templo, eu acredito que ele sentia um pouco de vergonha de se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Porque em Lucas capítulo 5, versículo 30 está escrito: E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os discípulos, dizendo:
Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Então, quando Levi ouvia falar de Jesus, o coração dele fervia, mas os publicanos eram perseguidos pelos fariseus, chamados de homens pecadores, e apesar dos publicanos terem no coração um profundo desejo em seguir Jesus, eles retiam a sua fé porque tinham medo de ser menosprezados diante dos publicanos, dos fariseus. Então, quando eu estava entrando aqui, Deus falou comigo, tem muita gente que quer servir a Jesus, tem muita gente que tem um profundo desejo de servir o Senhor Jesus Cristo, mas tem medo de abrir o coração, tem medo de chegar até a igreja, tem medo de entrar e assistir um vídeo, e de ouvir uma palavra que machuca, que ofende. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que está assistindo esse vídeo aqui agora, antes mesmo de você entrar nesse vídeo, antes mesmo de você ouvir o que eu estou dizendo, o teu coração já foi movido por Deus para que você estivesse aqui agora. Porque quando Jesus viu Levi, eu tenho certeza que Jesus quando viu Levi, e Levi quando viu Jesus, o coração de Levi acelerou, ferveu dentro do peito. E quando o coração de Levi ferveu dentro do peito, o mestre caminhou em sua direção, porque a Bíblia Sagrada fala em Lucas capítulo 5, 27, está escrito: e depois disso saiu, e viu um publicano chamado Levi. Então Jesus viu, ele saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou e o seguiu. Ele deixou tudo. Você não entendeu? Levi deixou tudo. Deixou seu emprego. Deixou tudo para trás. A salvação, ela ferve dentro do coração daquele que é chamado. Aquele que é chamado, qualquer coisa que impeça ele de buscar Deus e falar, não, dá licença, isso aqui vai ficar de lado porque eu vou servir meu Senhor agora. Essa é a mensagem de Deus para você. Você que entrou aqui e você falou, meu Deus, que vontade de buscar o Senhor. Você deixou tudo. Você deixou os entretenimentos, deixou tudo de lado e falou, não, agora eu quero buscar o Senhor. Então você que está afastado do Evangelho de Cristo, volta para Jesus agora. Vou fazer a oração de confissão a Deus. E eu te peço aqui agora, repita a seguinte palavra: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue, para o grande dia da vida eterna. Senhor, me consagra, me transforma, muda a minha vida, em nome de Jesus. Agora vamos fazer a oração da madrugada. Você que quer dormir em paz com Deus, glória a Jesus, levante as suas mãos para o céu e oremos. Grande Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia dos nossos ouvintes. Tem misericórdia, meu Deus, das pessoas que estão aqui nesta noite, meu Pai. Tem misericórdia do meu irmão, da minha irmã, que busca, meu Deus, a paz, a fortaleza, a alegria do Teu Santo Espírito. Ó, meu Deus, eu pude contemplar, através da revelação, os corações que estão fervendo com desejo da Tua vontade, desejo de buscar o Espírito Santo. Assim como o coração de Levi fervia ao ouvir falar de Jesus, assim esta pessoa, meu Pai, quando ouve oração, quando ouve uma palavra que vem da boca de nosso Senhor Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta madrugada transforma os corações. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus,
Nessa madrugada transforma vidas e lares. Nesta madrugada, meu Pai, usa de misericórdia com esta pessoa que está triste, com esta pessoa que quer voltar para os teus caminhos, essa pessoa que se afastou, meu Deus, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te peço agora, meu Pai, tem misericórdia desse coração, tem misericórdia, meu Deus, desta vida, desta alma, tem misericórdia, Senhor, desta pessoa. Meu Deus, essa irmã que colocou seu pedido de oração, essa irmã que escreveu seu pedido de oração agora, recebe, meu Pai. Recebe, meu Deus, com teu poder, através do precioso e glorioso nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, confirma, meu Pai, a minha humilde oração, Senhor. Confirma, meu Deus, o meu humilde clamor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, peço para que você se inscreva no meu canal, tá bom? Ative o sininho das notificações e essa palavra que você ouviu nesta noite, compartilha com a pessoa que você sentir no teu coração. Não compartilha no sentido assim, que eu pedi para compartilhar muito, não. Eu penso assim, quando Deus entrega algo para você e você sente que você tem que passar isso para outra pessoa, passa essa palavra para uma pessoa que você sentiu no teu coração. Bom, eu vou dar aqui alguns avisos. Sempre estou com vocês, quando possível, né? Em 2 ou 3 horários. Amanhã estou com vocês de novo, tá bom? Quando não der tempo de fazer uma coisa, hoje à tarde, hoje à noite, 7 horas mesmo, não deu tempo. Não deu tempo. Sabe o que eu percebi? Deixa eu contar para vocês aqui uma visão que Deus me deu quando eu aceitei Jesus, lá no interior de São Paulo, novo convertido. Deus me deu uma visão que eu estava numa grande roça de algodão. Era enorme. Primeiro vi um avião, estava dentro do avião. Quando aquele avião caiu dentro daquela roça. Aquela roça de algodão muito bem cuidada, muito bem limpa. Irmãos, eu não via o fim daquela roça, de tão grande que era. E aí eu apanhava aquelas maçãs, mas era muito algodão, perdia de vista. Então hoje à tarde, quando eu não conseguia entrar nem ao vivo, nem postar o vídeo, eu lembrei dessa visão. Meus irmãos, muito grande a seara e poucos são ceifeiros. Poucos são ceifeiros, poucos são aqueles que realmente estão apanhando algodão. O que é o algodão? O algodão é a lã branca, a pureza. Porque o que Deus se agrada no mensageiro da palavra é aquele que leva a palavra com pureza. Como está escrito em Romanos, quão formosos são os pés daquele que anuncia boas novas. Glória a Deus. Que Deus abençoe teu lar. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a tua família. Tenha a todos uma boa noite. Boa noite, minha irmã. Boa noite, minha irmã. Boa noite, meu irmão. Tenham todos uma ótima noite de sono. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tá bom? E não se esquece, viu? Você assistiu o vídeo até agora, ficou até aqui? Se inscreve no canal. Tá bom? Compartilha nossos vídeos. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Boa noite, tenha um ótimo sono, que Deus te abençoe.